na versão da NVI. Meus amados irmãos, nós expomos a carta aos Romanos, do capítulo 12 ao capítulo 15, e nessa exposição nós tocamos em vários assuntos. Eu creio que do capítulo 12 ao capítulo 15 de Romanos, e do capítulo 4, do capítulo 6 de Efésios, são as partes mais completas, de atitudes, de mandamentos do apóstolo Paulo para a igreja, para a missão da igreja. Mas em nenhuma dessas partes, Paulo aprofunda em todas as questões, em todos os pontos dos mandamentos da igreja, para a igreja. Aquilo que a igreja deve fazer como igreja. Amém, meus amados? Por isso nós vamos dar continuidade à série de mensagens, renovando a missão da igreja. Mas nós não vamos dedicar um texto somente ali, uma carta. Vamos pegar um texto ali, outro ali. Vamos falar de formação de liderança. Vamos falar de congregar hoje. Vamos falar de evangelização. De assuntos que Paulo não tocou ali, no meio ali do capítulo 12 ao capítulo 15. Amém, meus amados? Ali, Paulo falou do culto verdadeiro, falou em usarmos os nossos dons em benefício do outro. Ele falou da hospitalidade, ele falou da oração, do fervor, do respeito aos governantes, o amor aos inimigos, a todos os seres humanos. Nós devemos amar os nossos irmãos, segundo Adão. E ele finalizou falando sobre a convivência pacífica no meio da igreja, dando uma missão para a igreja, na qual os fortes, aqueles que têm uma caminhada, um entendimento mais maduro diante de Deus, em ter paciência e acolher e amar aqueles que estão com dificuldade no meio da igreja. E a partir de hoje nós vamos abordar outros assuntos até o dia 14 de dezembro, se não me engano, 14 ou 15 de dezembro, que é o segundo domingo de dezembro. Amém, igreja? Glória a Deus? E assim vamos tratar de vários outros pontos. E eu não tenho a pretensão de esgotar, porque por mais que a gente seja minucioso, a gente sempre deixa uma coisa para trás, Mas eu creio que Deus vai falar poderosamente na vida da igreja. Amém, meus amados? O texto que nós vamos ler hoje, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Vou colocar você aqui dentro do contexto aqui, para você entender este texto. Amém, meus amados? Meus amados, desde Caim, podemos falar desde Adão também, mas em Caim nós vemos ali o primeiro culto desvirtuado. Posso usar essa expressão? Posso. O primeiro culto falso, a primeira tentativa de se achegar a Deus, sua própria maneira, da maneira do homem. E o culto a Deus é um culto que é dado por revelação. Nós cultuamos a Deus, devemos cultuar a Deus do jeito de Deus. Amém, meus amados? Amém, igreja? Devemos cultuar a Deus do jeito de Deus. E em várias épocas, em várias eras, em várias alianças, Deus tinha uma maneira de ser cultuado. O culto que Abraão, Isaac, Jacó, José prestava a Deus não era o mesmo culto que Moisés colocou para o povo de Israel cultuar o Senhor. Deus estabeleceu diferenças. E Deus foi revelando desde o início
Nós temos a questão do sacrifício que apontava para Cristo. Isso atravessou milênios. Moisés regularizou ali no Sinai, colocando ali regras rígidas para o povo pedir perdão a Deus, cultuar a Deus, apresentar ofertas de gratidão, ofertas de perdão, de pedido de perdão, de ações de graças, e assim vai, ofertas pacíficas. Tudo isso foi regularizado por Moisés. Mas não importa a era, não importa a aliança, o culto a Deus sempre foi um culto da maneira de Deus. Glória a Deus, igreja. Com Jesus Cristo a coisa vira. Com Jesus Cristo a coisa vira. Vamos sair de um culto que tem uma importância, que o local é importante. O culto só podia ser feito ali no tabernáculo ou no templo de Salomão, posteriormente construído. O sacrifício só poderia ser feito pelo sacerdote ou por alguém que Deus designou. Da forma de Deus, da maneira de Deus. Quando Jesus Cristo vem, todo aquele culto encontra a sua plenitude. Tudo que acontecia no tabernáculo ou no templo, encontra a sua plenitude em Cristo. E aí, os olhos da igreja se abrem. E a igreja, com a sua Bíblia lá da época, pega a sua Bíblia aí, meu querido, ou pega o seu celular, né? A Bíblia da igreja não é essa. A Bíblia da igreja primitiva não é essa. A Bíblia da igreja primitiva é o Antigo Testamento. Glória a Deus, igreja. No primeiro século é assim. Hoje nós temos, né, a Bíblia com o Novo Testamento, a nova aliança, que a igreja preservou ao longo dos séculos e que foi, né, reunida ali através dos concílios. Se não me engano, no século XIV ou V, no século IV ou V. Né, minha memória está falhando aqui. Mas a igreja aprendeu a ver Jesus Cristo no Antigo Testamento. Amém, meus amados? Era comum para a igreja ver Cristo no Antigo Testamento. Mas só que, meus amados, apesar desta nova revelação, desse entendimento, a mesma inclinação que nós temos de querer prestar um culto a Deus à nossa maneira, prevalece. E prevalece ainda hoje. E nós amamos tocar em algo, pegar, fazer alguma coisa, merecer algo, fazer um trabalho e ver o resultado desse trabalho. Nós amamos, né, levar um misticismo, carregar um misticismo dentro da gente e dar valor a coisas que Deus não dá valor. E falar que isso é culto, e falar que isso é espiritual, isso mexe com a gente, mexe com as nossas emoções e tal. E a gente fica apegado àquilo ali, em vez de aprofundar na fé, no entendimento, e de realmente cultuar a Deus em espírito e em verdade. Né? Quando Jesus está ali com aquela mulher samaritana, temos esse debate. Qual que é o culto verdadeiro? Devemos cultuar aqui, ou ali, ou em Jerusalém? Samaria prestava o seu próprio culto a Deus. Samaria só aceitava o Pentateuco, não aceitava os profetas. Tinha um templo lá que Deus não colocou. Isso começou com, se não me engano, foi com Jeroboão.
porque o povo estava deixando Israel para adorar a Deus em Jerusalém. O povo do norte descia para adorar a Deus no sul, lá em Jerusalém. Então Jeroboão, opa, peraí, vamos adorar aqui. E ali ele começou ali. E os samaritanos são o resultado, né, da opressão que as nações ali do norte fizeram sobre o norte de Jerusalém, norte de Israel, né, promovendo ali a mistura entre as raças. E aí temos essa dúvida da mulher samaritana, e Jesus deixa claro: a verdade vem dos judeus. Os judeus têm o culto verdadeiro, mas já é hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai sem templo, sem sacrifício, em espírito e em verdade. Glória a Deus, igreja. Mas nós amamos tocar, nós amamos amuletos, nós amamos fazer algumas coisas, né? Tem gente que acha que, não, eu vou no culto porque Deus quer o meu louvor, Ele precisa do meu louvor. Não, meu querido. Você vem expressar a sua gratidão, você vem sim expressar, né, as suas maravilhas ao contemplar este Deus maravilhoso com a sua obra. Amém, meus amados? Mas Deus não precisa disso. Então, assim, até hoje nós tentamos ressignificar as coisas, dando um significado diferente daquilo que a Bíblia quer que você tenha, né, ao cultuar a Deus. Não estou falando nem pegar em algo, estou falando de louvar. Não estou falando de sacrifício, de local santo, Estou falando de louvar a Deus. A gente consegue distorcer, né, o propósito do louvor. Quem está atendendo até aqui? Amém? Glória a Deus. E isso estava acontecendo ali com os hebreus. O autor de Hebreus, que para mim é Paulo, não posso afirmar que é Paulo, mas provavelmente seja Paulo, no meu entendimento. No meu entendimento. Se chegar lá no céu e falar: Paulo, você escreveu Hebreus? Não, tudo bem. Não vou morrer por causa disso. Pode ser Paulo, Apolo. Tá? Alguns dizem até que foi Priscila, né, esposa de Áquila, que escreveu. Não interessa. Mas escreveu para resolver este problema. Porque a igreja queria abandonar a nova aliança para voltar para a antiga. E aí, você vê o autor de Hebreus, desde o capítulo 1 até então no capítulo 10, provando que que Jesus é maior que os anjos. Jesus é maior do que Moisés. O sacrifício, Jesus é um cordeiro realmente perfeito, porque sangue de animais não podem te redimir dos seus pecados. Quando você vai estudar a antiga aliança, o próprio Deus já falava para aquele povo: sangue de animais, eu não me agrado de sangue de animais. Ou seja, sangue de animais, vocês não estão entendendo que é a fé, que é a esperança naquilo que eu digo, no Deus que os justifica, que perdoa vocês, não são sangue de animais. Então, até na antiga aliança, o povo já estava informado que o mais importante era a fé. E Davi escreve sobre isso no Salmo 51. O Senhor não quer sacrifício. O Senhor quer o coração quebrantado, o espírito quebrantado do Senhor. Aí então depois disso vou apresentar as ofertas diante do Senhor. Está tudo lá no Salmo 51. E o povo queria abandonar a nova aliança para voltar para a antiga. Cristo é o Cordeiro de Deus. Cristo é o sumo sacerdote. E ali ele mostra que Jesus é o sumo sacerdote de uma linhagem diferente, da ordem de Melquisedeque. E ali ele usa várias expressões, mostrando que Cristo adentrou ali no santuário celestial, como sumo sacerdote e como sacrifício. E ofereceu a Deus
o sacrifício perfeito, sendo o sumo sacerdote perfeito diante de Deus. Glória a Deus, igreja. Não sei se você já percebeu que em todas, a maioria das cartas, né? A maioria das cartas do Novo Testamento, aliás, só tem carta no Novo Testamento, né? O autor sempre trabalha primeiramente o que Deus fez, o que Deus é, o que nós somos, o que nós fizemos e o que Jesus Cristo fez antes de entrar na parte prática. Em outras palavras, o autor trabalha a identidade, né? E essa semana, né, novamente o Senhor me renovou, né, através da pregação do pastor Robson na quinta-feira, a questão da nossa identidade em Cristo, como que isso está, né, assim, de maneira assim muito grande, é destacado em todas as cartas. Sempre os autores trabalham a nossa identidade, primeiro o que Cristo fez, o que significa a obra e a pessoa de Cristo, quem Deus é e o que nós somos, para que através da fé possamos apresentar a Deus obras dignas do Evangelho. Glória a Deus, meus amados. E é isso que o autor está fazendo. Olha quem Cristo é. É isso que ele está falando para o seu leitor. Olhe quem o nosso Senhor é. Olhe o que ele fez. E comparando ali com a antiga aliança, que teve o seu valor. Mas agora, se voltarmos para ela, é a mesma coisa de dizer o seguinte: olha, esse homem na cruz do madeiro devia morrer mesmo. Está falando contra Moisés, está falando contra o templo, está falando, né, que ele é o Senhor, não é nada. Por isso que o autor de Hebreus usa expressões pesadas, como pisar no sangue de Cristo, crucificar novamente Cristo, e ir para um entendimento no qual não tem volta, não tem mais perdão. Pelo menos essa é a minha leitura de Hebreus capítulo 6. Já não resta mais sacrifício para quem comete esse pecado. Tá? Só entre parênteses, depois você aprofunda lá e tem o entendimento que você quiser. Mas ele usa expressões pesadas. Como vamos escapar da mão do Deus vivo? Se ignorarmos tão grande salvação. Então ele dá esses alertas para a igreja, mas ao mesmo tempo vai falando: olha quem Jesus Cristo é, olha quem você pode ser se você permanecer com Cristo Jesus. Glória a Deus, igreja. E é isso que ele vai fazer neste início aqui. Vamos ler, amém, meus amados? Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena confiança de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. E não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Glória a Deus, igreja. Abaixe sua cabeça. Pai Santo, lemos a Tua palavra poderosa. Meu Deus, que o Teu Santo Espírito haja poderosamente nos nossos corações. Meu Pai, que possamos, meu Deus, entender, Pai, a nossa identidade em Cristo Jesus. Que possamos entender, Pai, para que possamos, Pai, cumprir com a nossa missão, com gozo e alegria no coração. Meu Deus, que ao expor essas verdades, Pai, essas verdades, meu Deus, possam, meu Deus, ser plantadas nos corações, Pai, e gerar bons frutos. No nome de Jesus. Amém.
texto começa com o portanto. Portanto, por quê? Por que tem esse portanto aqui? Até então o autor está mostrando para os seus leitores: Cristo é o verdadeiro, o único sumo sacerdote. Ele entrou no Santo dos Santos celestial. Eu vou te decepcionar agora. Muitos irmãos aqui vão ficar decepcionados comigo. Quem já viu a fita do tabernáculo do Benihim? Né? Muita coisa ali procede, mas muita coisa ali não procede não, meu querido irmão. Tá? Não tem base nenhuma nas Escrituras. Foi tirada da mente. Tá? Quer entender o sumo sacerdócio de Cristo? Quer entender o tabernáculo na perspectiva da nova aliança? Estude Hebreus. Estude Hebreus. E não passe disso. Amém, meus amados? Eu também chorei vendo aquela fita lá, era fita cassete. Né? Chorei. Não, mas como eu chorei? Né? Porque é bonito. Né? E tem muitas verdades ali. Mas nem tudo ali é verdade. Tá? E aquilo ali, né, também veio junto com o movimento de judaizar o culto. De fazer o povo ter o coração aquecido pela arca, por um tocar de um chofar. Muita coisa entrou no meio da igreja brasileira. Sendo que o autor de Hebreus está falando: para com isso. Para com isso. Olhe que nós somos e o que nós temos através de Cristo Jesus. Muitas igrejas hoje, a arca passa no meio do corredor, aí o povo tem a convicção: agora Deus vai fazer a bênção. E o povo fica doido para encostar na arca. Sendo que na nova aliança entendemos que devemos orar no nome de, porque é suficiente. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, igreja. Então o autor de Hebreus, para aí. Nós temos o sumo sacerdote. Ele é perfeito. Ele é poderoso. Ele é o Filho de Deus. Capítulo 1, né? Temos ali, né, a citação do Salmo, onde Deus parece que está conversando com Ele mesmo. Deus, ó Deus, Tu criaste todas as coisas. E o autor de Hebreus está falando: olha, é o pai conversando com o filho. Deus falou por muitas maneiras. Deus falou de uma maneira para Abel, falou de uma maneira para Abraão, falou de uma maneira para Moisés, falou de uma maneira através dos profetas. Agora, Ele nos fala através do Filho dEle. Glória a Deus, igreja. Agora Ele nos fala, ou seja, acabou. Não tem mais coisas, não tem algo superior a isso. Não tem algo superior a isso. E aí o autor de Hebreus mostra, olha, Jesus Cristo é maior do que o sumo sacerdote segundo a linhagem de Arão. Porque são sacerdotes imperfeitos. Primeiramente eles têm que pedir perdão pelos pecados deles. Depois eles têm que ser aspergidos com uma água ali, que tem uma cinza ali de uma novilha vermelha, para serem purificados. E eles, além de serem perfeitos, de terem que pedir perdão para eles, antes de entrarem no Santo dos Santos para pedir perdão em favor da nação, eles têm que fazer isso uma vez por ano. Mas aí o autor mostra, Jesus Cristo entrou uma vez só. Uma vez só. E foi no santuário celestial. Acabou a questão. Glória a Deus, igreja. Estamos falando de fé aqui, meu querido. Você tem fé? Se Deus dá uma informação, meu querido, acredite. E não diminua.
Não retroceda. Não volte a coisas antigas. Em todas as eras, quem caminha com Deus, caminha sobre as águas, meus irmãos. Você tem que confiar, meu querido, que aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, é mais do que suficiente de te tirar do império das trevas e colocar no reino do amor de Deus, de pagar a sua dívida como pecador e colocar na sua conta um crédito infinito. Você agora, meu querido, por causa de Cristo Jesus, você é co-herdeiro juntamente com Cristo Jesus de todas as coisas. Glória a Deus, igreja. É isso que o autor de Hebreus está falando, da nossa identidade. E a nossa identidade, meu querido, através da nossa fé em Cristo, deve nos empolgar. Ela deve materializar, por isso que agora, aqui para frente, um pouco mais para frente, próximo versículo tem outras coisas que a gente vai falar, ele vai entrar na questão das obras. Vai para o próximo versículo, por favor. E ele continua falando de Jesus aqui, olha. É por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. E caminha aqui, né? Pode estar dizendo realmente de um caminho. O caminho que o sumo sacerdote, toda aquela cerimônia que ele devia praticar antes de caminhar, atravessando o átrio, o santo lugar e chegar no Santo dos Santos. Para aí então Deus se manifestar somente para o sumo sacerdote. O povo costumava aparecer uma fumaça em cima do tabernáculo. Mas a glória, a Shekinah, que o pessoal chama de Shekinah hoje, né? Se manifestava ali no propiciatório. E aí o autor de Hebreus fala, agora, a forma de se aproximar de Deus não é através de rituais, não é através de outras coisas. A forma de se aproximar de Deus agora é através de uma pessoa. Uma pessoa que morreu, ressuscitou, ele é um caminho vivo. Glória a Deus, igreja. Ele é o caminho vivo. O véu foi rasgado. Meu querido, se você sabe, estudou, você sabe que o véu ali que separava o santo lugar do Santo dos Santos, não era a cortininha, esse trenzinho aqui não, meu querido. Era o trem da grossura de um tapete marroquino, de um tapete árabe, é o trem grosso. E o autor em Mateus nos diz, no seu evangelho, quando Jesus Cristo morre, o que acontece? Coincidência? Na hora que Jesus Cristo morre, o véu rasga. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, igreja. Você trocaria o corpo pela sombra? Não. Meus amados, nós que estamos em Cristo, nós estamos bem. Fala assim com o seu irmão, você está bem, meu irmão? Você está com Cristo Jesus. Acabou, meu querido. Acabou. Temos pleno acesso ao Pai, através do novo e vivo caminho. Por isso que a gente canta, né? Jesus, em tua presença, reunirmos-nos aqui, contemplamos a tua face, nos rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu um acesso mais ou menos, um completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava, o quê? A luz que outrora apagada agora brilha só para te adorar. Glória a Deus, igreja. Então, meus amados irmãos, o véu foi rasgado, né? Ali, ó, é uma prova ali, né? Uma prova visível ali para o povo da antiga aliança que estava ali no templo. Peraí, o que aconteceu? O que aconteceu? Olha só, meus amados, e Deus foi dando sinais, né? Véu rasgado, o templo foi destruído. Acorda.
Acordem. Um dia, eu creio que um dia eles vão acordar, porque Jesus Cristo disse o seguinte no seu julgamento: vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém? Então eu creio que um dia eles vão dizer, bendito é Jesus Cristo, porque Ele veio em nome de Yahvé Todo-Poderoso. Amém, meus amados? Mas aí, né, o autor de Hebreus está empolgado aqui, meu querido. Nossa, meu Deus do céu. Que inspiração, que obra do Espírito Santo para escrever essa carta. Uma carta maravilhosa. Segue adiante, meu querido. Aí eu imagino aqui, meu querido, aqui sou eu falando, tá? Sou eu falando. Eu imagino, sabe, lendo essa frase aqui, eu imagino um homem pegando o outro assim, ó, pela roupa, assim, empolgado, assim, ó. Não é para bater não, mas empolgado, assim, comemorando o título. Sabe, o Atlético ficou 50 anos sem ganhar o brasileiro, né? Sabe aquela alegria? Né? Eu imagino, por causa de coisas espirituais, o autor de Hebreus tendo a mesma alegria ao falar isso aqui, falando para a igreja, temos um grande sacerdote sobre o povo de Deus. Que alegria. Está resolvidos os nossos problemas. Estão resolvidos. Então o autor conclui aqui, olha, bom, gente, temos um grande sumo sacerdote, um grande sacerdote. Para com isso. Não queira adorar a Deus da sua maneira, não. Adore a Deus da maneira de Deus. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Amém, povo de Deus? Segue adiante, meu querido. Sendo assim, o que vamos fazer com tudo isso? O que vamos fazer com a informação que Cristo é Deus? Que Ele não pode ser comparado a nenhum anjo? O que é que vamos fazer com a informação que Jesus Cristo é maior do que Moisés? Que Ele é maior, que Ele é o verdadeiro sumo sacerdote? Que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? O autor fala aqui para nós o que nós vamos fazer. Aproximemo-nos de Deus com o coração sincero e com plena convicção de fé. Imagina aqui que ele está pensando aqui em Salmo 15 ou Salmo 24. Está escrito em ambos os salmos a seguinte coisa: quem vai subir no monte do Senhor, ou seja, quem vai cultuar a Deus no tabernáculo ou no templo de Salomão? Quem é que trilha esse caminho e quem é que vai permanecer lá? Cultuando a Deus? Aí ele responde, quem tem mãos limpas e coração puro. Glória a Deus, igreja. Né? Ele está falando do verdadeiro culto, da verdadeira disposição para cultuar a Deus, porque Deus não aceita sacrifício de qualquer maneira. Não adianta lá, na antiga aliança não adiantava ir prestar a Deus um culto mecânico, que olha, eu pequei, agora é só sacrificar. Não. O autor do Salmo responde, o coração foi transformado. Tem a fé de Abraão. Tem a fé de Abraão. Não está falando que o homem é perfeito, né? Mas está falando que é um homem sincero diante de Deus. É um homem que busca justiça. E assim ele tem as mãos limpas e o coração puro. Amém, meus amados? E aí, me parece, né, os comentaristas, né, eles citam isso aí, eles falam disso aí. Olha, o autor tem em mente aqui o Salmo 15 ou o Salmo 24. Para dizer que o povo da nova aliança também tem a mesma experiência. Experiência de fé. Diante de um Deus santo e diante de um Deus que perdoa. Glória a Deus, igreja. De um Deus que nos define. De um Deus que nos dá uma nova identidade. E aí ele fala disso, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé,
Ou seja, em outras palavras também ele está dizendo, aproximemo-nos de Deus do jeito de Deus. Do jeito que Deus quer. Com fé, com coração sincero. E aí, ele fala, tendo os corações aspergidos para purificar da consciência, de uma consciência ocupada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Ele está falando aqui, olha. Ele está falando provavelmente, porque ele falou disso no capítulo 9, ele falou que o sumo sacerdote era imperfeito, porque como poderia, está no capítulo 9 isso, como poderia uma água com cinzas de uma novilha vermelha ser aspergida sobre o sumo sacerdote, e tornar ele puro? É mágica. Não faz sentido. Sendo que o próprio Deus deixou bem claro para o povo da antiga aliança, olha, não são os animais. É a fé. Glória a Deus, igreja. Como pode? E aí ele usa a mesma expressão, aspergidos. E essa aspersão espiritual que Jesus Cristo fez para nos purificar, essa aspersão que nos torna aptos para entrar no Santo dos Santos, é a verdadeira aspersão. É uma aspersão na qual que realmente a culpa é tirada. Glória a Deus, meus amados. A culpa é retirada. A culpa, meu querido, era retirada do sumo sacerdote, não era por causa do sacrifício que ele fazia, ou pelo lavar cerimonial que ele tinha de se tornar puro. Tudo aquilo apontava para Cristo. Então, meu querido, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. E saía de lá vivo. E o povo se alegrava. Deus aceitou o pedido de perdão. Deus aceitou. É por causa de Cristo Jesus. O sacrifício, entenda, meu querido, o sacrifício de Jesus é atemporal, meu querido. Ele tem poder de justificar quem viveu antes dele. Glória a Deus, igreja. O sacrifício de Jesus purificou quem viveu antes dele. Adão foi salvo pela graça. Abel foi salvo pela graça. Abraão foi salvo pela graça. O sumo sacerdote, a oferta dele era aceitada ali. Era aceita ali, no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, me desculpe. Pela graça de Cristo Jesus. Glória a Deus, igreja. Então agora, nós que viemos depois do fato concretizado, podemos ter consciência que estamos sem culpa e permanecer no Santo dos Santos com a mente sem culpa diante de Deus. Amém, meus amados? Não vamos nos esconder como Adão e Eva se esconderam por causa da vergonha, por causa da culpa. Estamos no Santo dos Santos, com a cabeça erguida diante de Deus Todo-Poderoso, por causa de Jesus Cristo. Glória a Deus, igreja. E o que isso vai resultar? Já que Cristo fez essa obra por nós, o que vamos fazer agora? Porque nós estamos falando da nossa missão. E, meu querido, o que nos impulsiona, meu querido, não pode ser a vontade que todo ser humano tem de ser útil. Sabe que todo ser humano tem isso? Tem a vontade de se entregar algo. Olha, nós vimos aí o pessoal se engajando ali por causa da Palestina, gente que nem é crente. Isso é natural do ser humano. Você vai ver nas outras religiões aí, o ser humano se engaja, meu querido. Ele se engaja. Ele quer realmente pegar algo para fazer.
quer ser útil. Não é isso que nos impulsiona. Podemos até ter isso na nossa vida, mas a nossa força motriz é a nossa situação diante de Deus. Glória a Deus, igreja. Por isso que eu falo que deve nos renovar é a obra e pessoa de Cristo Jesus, meu querido. Amém, meus amados? É a obra e pessoa de Cristo Jesus. Então, depois, observe nas cartas, meus amados, sempre é assim que o autor trabalha a fé, e assim a fé fortalecida através das doutrinas, através daquilo que Deus fez, através daquilo que Jesus fez. Agora nós vamos para a prática. Próximo versículo, por favor. O que é que deve te engajar, meu querido? Fazer de você uma pessoa ativa na obra de Deus, mover o seu coração. E a primeira coisa que ele fala aqui para a igreja, né? Igreja, apegue-se com firmeza à esperança. A esperança. Que esperança é essa, meu querido? Espiritualmente já estamos nos santos dos santos, amém, meus amados? Espiritualmente, mas não de fato ainda. Não de fato, meu querido. Mas está escrito lá em Apocalipse que nós vamos ter acesso novamente à árvore da vida. Glória a Deus, igreja. Vamos ter acesso novamente à árvore da vida. Quando Jesus Cristo voltar, meu querido, apegue-se a essa esperança, meu querido irmão. Porque o que Cristo fez lá na cruz do Calvário, entrando no Santos dos Santos, e te capacitando a estar diante de Deus com a consciência pura, com a consciência sem culpa, melhor dizendo, Ele vai terminar a obra dele, porque Ele é fiel. Glória a Deus, igreja. Ele é fiel. Mas nem tudo se trata da gente mesmo, né? Porque cada um de nós está preocupado com a própria salvação, não é? Com a nossa situação diante de Deus. Mas a coisa não para aí. O autor prossegue. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Meu querido irmão, o individualismo e o consumismo cresceu de tal forma que tudo que está acontecendo hoje, muita coisa, né? Eu não vou falar tudo, mas muitas coisas que acontecem na igreja hoje, são sempre voltadas para o eu, a minha salvação, a minha oração, o meu ministério, os meus problemas, o meu culto, a minha expressão de culto, as minhas necessidades, é tudo eu. E o reino de Deus, meu querido, não é eu, o reino de Deus é nós, amém, meus amados? E o autor está chamando a igreja para a realidade. O fruto dessa nova identidade em Cristo é comunidade. É viver em favor da comunidade. Como eu disse antes, tem poucos mandamentos de Deus no que diz respeito ao homem Deus. Não adorar a outros deuses, não dirás o nome do Senhor em vão. Tem poucos, mas são pouquinhos. Cumprir só esses não é o bastante não, meu querido. Quer obedecer a Deus, ame o próximo como a ti mesmo. Glória a Deus, igreja. Assim você está amando a Deus. E é isso que o autor está falando aqui, ó. Para termos uma vida em comunidade. Consideremos uns aos outros, para incentivarmos ao amor e às boas obras. A experiência com Cristo, permanecer no santo lugar, no santo dos santos, melhor dizendo, através de Cristo, te leva para a comunidade.
te leva para a igreja. A gente tem a mania de falar, né? Eu sou igreja. Isso é errado, meu querido, é errado. Na própria definição da palavra igreja, igreja, assembleia, reunião dos discípulos de Cristo. Você pode falar, eu faço parte da igreja, mas você não é igreja. Pelas definições bíblicas, você não pode falar, não. Mas está tão comum, né, falar, eu sou igreja. Né? Você não é igreja, meu querido. Você é discípulo de Cristo, amém? Individualmente, você é servo, discípulo de Cristo. É assim que a Bíblia te chama, individualmente. Mas igreja significa o povo de Deus. Amém, meus amados? Você faz parte da igreja. E os desigrejados só crescendo. E o povo de Deus abandonando a igreja, não considerando mais uns aos outros, mas sim considerando a si mesmo. Mas o autor está falando aqui, olha, considere os seus irmãos, para que eles também estejam firmes nos santos dos santos. Encorajem eles, para que eles não voltem para a antiga aliança, ou qualquer outra idolatria. Encorajem eles para que eles também permaneçam nos santos dos santos. É isso que o autor está falando aqui. Glória a Deus, igreja. E aí ele prossegue. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns. Não deixemos, não abandonemos a igreja. Provavelmente alguns estavam deixando o verdadeiro culto a Deus e cultuando a Deus à sua própria maneira, voltando para a antiga aliança. Voltando para o antigo culto. Voltando para o antigo sumo sacerdócio. Abandonando a igreja. Quantos hoje, meus amados, cultuam a Deus à sua própria maneira? Quantos hoje dizem, olha, o que importa é Cristo no coração, agora o homem não importa. Eu disse, tem umas semanas atrás, eu disse para os irmãos, que os dois principais motivos que levam as pessoas a abandonar a igreja, motivo número 1, frustração, com promessas feitas. Estava ali naquele ambiente religioso, que tem uma teologia errada, teologia da prosperidade, um montão de coisa, mistura ali, uma bagunça. Não podia questionar o pastor, porque não pode tocar no ungido do Senhor. O pastor tem aquela aura do homem santo, infalível. O homem de fé, que tem plano de saúde. E aí os olhos vão abrindo, e descobrem a mentira. Em vez de ir para o equilíbrio, abandonam a Cristo. Não vai ter desculpa diante de Deus. Porque Jesus Cristo avisou sobre essas coisas. Que a Bíblia está na mão de todo mundo. Não vai ter desculpa, meu querido. Segundo motivo. Desavenças na igreja. Tira o povo da igreja. Desavenças? Estou machucado. Ok, ninguém pode, menosprezar a ferida. Mas, meu querido, nenhuma ferida vai ser desculpa diante das feridas de Cristo. Jesus, abandonei o seu corpo porque eu fui ferido pelo seu corpo. Aí Jesus vai falar para você, pois eu também fui ferido por causa do corpo. E aí? Eu te enviei como eu fui enviado. Jesus Cristo deixou bem claro, através de parábolas e ensinos diretos, que ele sofreu uma humilhação tão grande para pagar pelos nossos pecados. E por causa disso, se tivermos algum problema,
e não perdoarmos alguém, Jesus Cristo deixa bem claro, não vai ser perdoado também. É impossível falar que recebeu o perdão de Cristo e segurar perdão para o próximo. Meus amados, a lógica do reino é diferente. Quer ganhar? Perca, né? Quer viver? Morra. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Qualquer coisinha tira o povo de Deus da casa de Deus. Observe bem esse versículo aqui que nós vamos ler. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima, que se aproxima o dia. Eu estou com a ARA na cabeça, né? Estou com a Almeida Revista Atualizada na cabeça. Essa aqui é a NVI. Qual que é o contrário de deixar de congregar? Segundo o texto. É congregar? O contrário de deixar de ir à igreja, às reuniões do povo de Deus, é ir às reuniões? É isso que o autor está dizendo? Não, meu querido, o contrário de deixar de ir às reuniões, é ir às reuniões e ser um cristão ativo que vive em prol do irmão. Glória a Deus, igreja. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas, o que significa mas aqui? Entretanto, no lugar disso, ao invés disso, portanto, seja uma pessoa ativa na comunidade. A pessoa está faltando culto. Vou falar para o pastor ir atrás. Vai você atrás, no nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. O irmão está passando necessidade. Vou falar para outros. Pode até falar. Mas que você também faça o bem no nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Amém, povo de Deus. Mas hoje nós temos o pacote gospel voltado para agradar. Né? Estamos vendo aí igrejas que foram pioneiras no mover do Espírito Santo, que livrou a igreja de uma grande obscuridade no século passado. Abandonando o poder, abandonando a glória e se dedicando a fórmulas. Que pode até ter até a oração, serviço dentro do pacote, mas você vê que o centro da fórmula que faz a comunidade andar são coisas periféricas que agradam o homem. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. Todo um pacote gospel para promover experiências rasas de consumismo espiritual, de consumismo experiencial. Existe essa palavra, Daniel? Experiência. Eu sou igual a Dada Maravilha, invento palavras. Né? Meus amados irmãos, igreja é o lugar de encorajamento, mas o encorajamento através da doutrina de Cristo, o Evangelho. Você viu como que o que o autor usou para encorajar a igreja? Por exemplo, se eu for dar um aconselhamento pastoral para um casal, crente, eu não vou falar para a moça. Posso até falar, mas em outro momento. Não vou falar para o homem ou para a moça, olha, faça isso para agradar ele. Faça isso. Não, meu querido, eu vou no cerne da questão. Quem você é em Cristo Jesus? O que te define? São os prazeres? São suas vontades? Ou a sua vida de serviço?
A coisa é tão profunda, meus amados, que o apóstolo Pedro, ele pega tão pesado na sua primeira carta, que ele diz o seguinte, que nenhum sofrimento pode atrapalhar a sua boa obra. Glória a Deus, igreja. Nem o sofrimento pela causa justa pode atrapalhar a sua boa obra. Meus amados irmãos, vamos acordar no nome de Jesus, amém? O povo de Deus troca as coisas de Deus por qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Estamos nos lambuzando de prazeres, de distrações, de entretenimento, de gordura, de doces. É tudo eu, é o meu problema, é isso, é aquilo, é aquilo. E esquecemos aquilo que nos define. Cristo Jesus, Ele foi enviado não para ser servido, e sim para servir. Então, meu querido, que nada a não ser Cristo Jesus e os seus mandamentos te incentive a fazer parte do corpo de Cristo. Glória a Deus, igreja. As outras coisas vão vir. As outras coisas vêm. O ser humano vai interagir. Vai ter as outras coisas, vai ter alegria, a gente vai encontrar com o irmão cruzeirense, o irmão atleticano, a gente vai rir por causa do time de futebol, mas não é isso que move a igreja. Não são coisas semelhantes, não são ansiedades semelhantes, não são necessidades, não são alegrias segundo o mundo. O que nos define é o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Meu querido, minha oração aqui no nome de Jesus, a começar de mim, todos nós aqui, que o Senhor Deus faça um mover poderoso, o Santo Espírito de Deus realmente aprofunde o seu selo nos nossos corações, marcando até saindo por dentro da pele, marcando a sua propriedade, sabe, com convicção da nossa identidade, daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, que nos leva à ação, que nos leva para a oração, que nos leva para o amor ao próximo, que nos leva para as reuniões e que nos dá uma verdadeira perspectiva do que é ser igreja. Porque se estivermos sobre uma base firme, meu querido, seremos inabaláveis e assim poderemos nos comparar realmente com aqueles irmãos lá da Nigéria, que se reúnem debaixo da ameaça de metralhadoras, sem conforto, que se reúnem com medo de serem queimados, mas se reúnem para a glória de Cristo. Glória a Deus, igreja. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Fique de pé.